Bem-vindos a mais um programa Café IA, mais um episódio onde a gente traz notícias de empreendedorismo, inteligência artificial, sempre, né? Hoje aí um dos assuntos mais comentados e que surgem mais dúvidas. Mas, como todos vocês sabem que eu gosto de ouvir histórias, eu estou com dois convidados aqui que fazem parte aqui do meu rol de parcerias em projetos inovadores, em projetos sensacionais que trazem aí benefícios às pessoas, à sociedade, à nossa comunidade, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, estou aqui hoje com o Guilherme, que é o coordenador de inovação da IbraWork, Guilherme Souza. Prazer ter Uhum. aqui Muito você com a obrigado. gente. E o Walter Sugil, que é um psicólogo, um terapeuta e que também cuida de projetos de inovação, voltado aí para a saúde emocional e que é presidente da comunidade Nova Leste, que é onde eu também, junto com eles, tenho o prazer de ser membro conselheira aí para a gente colocar os projetos aí para funcionar, né, pessoal. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Aí eu queria ver quem vai começar me contando um pouquinho. O famoso deixa que eu deixo, né. Deixa que eu deixo. Maravilhoso, né, Ó, deu pô. para ver que não foi nada Pela combinado, ordem né. alfabética é G primeiro. Ah, tá Ah, bom, tá bem. gostei, foi ligeiro. Não tem problema, vamos lá. Conta um pouquinho, Guilherme, então, sobre você, sua trajetória e o que vem acontecendo agora aí. Tá bem, eu tive contato com a área de cidades inteligentes, que na época era conhecido só como Bom Senso na Gestão Pública, em 2008, em participação popular, auxiliando no desenvolvimento municipal de uma cidade lá do interior do Rio Grande do Sul. Eh, Onde o que aconteceu foi uma coisa um pouco diferente do que a gente vê hoje. As empresas de lá estavam descontentes com o desenvolvimento do município e elas buscaram mais. Elas, com essa esse descontentamento com a gestão pública que eles tinham lá naquele momento, eles buscaram consultar a comunidade, ver o que que a comunidade buscava, ver o que que a comunidade queria para o futuro, os próximos 20 anos daquela cidade. E eu tive a oportunidade de estar como desde um estagiário dentro dessa instituição do terceiro setor até coordená-la especificamente, né? Corta aí uns bons anos aí da minha vida, eu recebi o convite para vir trabalhar na Agência de Desenvolvimento de São Paulo, é uma agência da Prefeitura de São Paulo, Uhum. que desenvolve o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, a democratização da tecnologia, o acesso para a área do empreendedorismo dentro da periferia de São Paulo e na região centro também. Fiquei um tempo ali até eu receber o convite do Thomas para ir coordenar a área de inovação, coordenar o IbraWork mesmo, que é um hub de negócio e inovação ali na Avenida Paulista. E aí, desde então, nunca parei de me envolver com o desenvolvimento de comunidades, de ecossistemas de inovação. Então, assim, por isso esse envolvimento também na Inova Leste, na comunidade aí que a gente está auxiliando a tocar, né? Joia. Walter, diga-me. Bom, eu sempre vinha numa área aqui de resolução de problemas, então eu brinco que eu sou da área de tecnologia mais humano, porque a gente identificou desde o começo que muitos problemas que aconteciam na área da tecnologia ele tinha muito mais fator humano do que tecnológico em si, principalmente quando a gente começa a falar que a máquina está muito lenta, e normalmente é a pessoa que está ansiosa, tá com algum problema, e o que não é muito diferente em tempos atuais. Ah, eu tenho mais ou menos 20 e poucos anos na área de tecnologia, e por todo o tempo a gente sempre debatia com isso. Eu quero mudar o sistema, mas por que você quer mudar o sistema? Porque o sistema não está funcionando? Não, porque eu quero, porque eu virei chefe agora. A gente fala, então é uma mudança por ego, não é uma mudança por necessidade. Necessidade, é. E veio as primeiras gerações de inteligência artificial, que na época nem chamava tanto de inteligência artificial, tinha qualquer conceito, mas Não era IA? não era IA. Uhum. E sempre tinha esse problema, a pessoa, mas ele não me respondeu o que eu queria. Talvez você não tenha Do perguntado jeito do certo. jeito certo. E nós vemos que esse tipo de problema tem acontecido cada vez mais frequente. Uhum. E, aí a gente tem duas vertentes nisso. Quanto mais a necessidade de resposta, por exemplo,
é um boleto que vence daqui 15 dias, é uma conta que já está atrasada, o empreendedor ele começa a buscar cada vez mais resposta na IA, sem saber a pergunta. Certo. Ele, ao invés de tentar, talvez, perguntar de que maneira ele se organiza para não ficar devendo, ele pergunta como pagar. Então, a gente fala, então a ferramenta talvez seja certa, mas a forma de usar é errada. Sim. Sim, E isso a gente tem tentado trazer isso, essa conscientização para a comunidade empreendedora. Na verdade, não seria inovação, mas se você não traz como inovação, a pessoa acha que você está ensinando ele a trabalhar. Ele vai falar, não, mas eu faço isso há 25 anos. Aí você fala, talvez você faça 25 anos errado. Sim. Mas quando você traz isso como inovação, aí ele fica mais aberto a ouvir do que se você simplesmente chegar a falar para ele que é uma nova forma de pensar. sim. Então é um desafio ainda, porque há uma resistência muito grande nesse sentido, porque ainda existe o conceito de que tecnologia é coisa de rico É. e de que inovação é só para empresa grande, E que inovação é só tecnologia. e que inovação é só tecnologia. E aí muitas vezes o pessoal confunde a vanguarda tecnológica de uma inovação. Certo. Uhum. E tem aquela questão também do que se a inovação não traz um resultado prático pro usuário, é só uma ideia Sim. ou uma alucinação. Mas muitas pessoas acham: "Não, mas eu inovei meu sistema". Alguém consegue usar agora? Não, ninguém consegue usar, mas é inovador. Mas tá inovando. É, mas se ninguém usa, se ninguém consegue usar, não é uma inovação, é uma alucinação tanto quanto uma IA. Sim. Mas ainda é um conceito que ainda precisa ser muito revisto, porque ainda as pessoas ainda têm essa visão, ainda tem essa visão ainda que o Brasil não é o melhor país para se investir, ainda tem essa cultura. Aí a pessoa fala: "É, mas por que que então as pessoas de fora, as empresas de fora investem no Brasil?". "Ah, porque imposto". Eu falo: "Não, o imposto nosso é o mais caro, então Não é não o é imposto". imposto. Eu falo: "Por que será que então as empresas vêm para cá investir?". Não é por causa de espaço. Tem outros países também que têm espaço, Brasileiro é criativo? porque o brasileiro é criativo, o brasileiro resolve problemas. Sim. Com a Talvez, mesma velocidade que cria, pela velocidade que né? cria. E aí a gente tem o porquê da Nova Leste, porque na Zona Leste nós temos muitas pessoas trabalhadoras. Sim. Talvez com Sim, não sim. tanto sucesso por uma gestão do como ele gasta, mas não porque não trabalha. São trabalhadores, são pessoas que trabalham, se batalham. Você vê jornadas muito extensas que acabam Uhum. não resultando tanto em dinheiro, mas não por uma falta de trabalho. Talvez por uma falha de gestão, uma falta de estrutura, uma falta de estratégia. Sim. E é isso que a gente quer tentar levar para eles. Perfeito. Guilherme, o que tu acha disso? Eu acho maravilhoso. Não, assim, eu acho que o Walter foi cirúrgico quando ele falou, principalmente essa questão de que o povo da Zona Leste é extremamente trabalhador. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim pra cá, eu me encantei com essa região, gosto bastante, justamente porque identifiquei que é muito parecido lá com o lugar de onde eu vim. Uma galera que trabalha bastante, que nem sempre tem as melhores oportunidades e que muitas vezes falta só um pouquinho de auxílio para. Cara, vamos percorrer esse caminho, vamos construir um caminho um pouco diferente. Assim, as práticas que vieram sendo feitas até então não foram as mais saudáveis, né, na tua vida profissional, pessoal e etc. Então, assim, tem um potencial gigante, tem um potencial imenso. A gente fala aí de mais de 3 milhões, mais de 4 milhões de pessoas que moram aqui na Zona Leste. Então, a gente fala de inúmeras realidades muito diferentes, assim, de um bairro para outro. Então, se a gente fala em Tatuapé, é diferente do Carrão, Sim. apesar de não parecer, porque realmente são duas áreas de desenvolvimento imobiliário e tudo mais, blá, 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 blá. Mesmo assim, tem uma diferença muito grande entre os dois bairros. Você pega do Carrão para Penha, é outro bairro. Você pega da Penha para Vila Matilde, é outro bairro, e assim por diante. Então, são tantas realidades diferentes que uma das coisas que a gente com certeza vai notar com cada vez mais frequência aqui na Zona Leste é que soluções prontas não vão funcionar Sim. para cá.
A gente tem tantas realidades diferentes, a gente tem tantas pessoas de tantos lugares diferentes que vieram para cá, que vieram em momentos diferentes das suas vidas também, com níveis educacionais e profissionais tão diferentes que, cara, a gente precisa da inteligência artificial para nos auxiliar na entrega personalizada para cada um deles. Sim, Então, assim, e aí entra, eu acho que eu entendo que o Inova Leste apoiando nesse sentido, para que a gente possa dar esses degrauzinhos, esses passinhos, sempre que possível, para desmistificar algumas coisas, para tentar também blindar as pessoas contra os gurus, magos, mágicos e etc. A galera da pólvora, né? Que é, estoura a pólvora com o dedo e, ai meu Deus, é um milagre. Não, não é milagre, tem alguma coisa por trás não existe sempre. mágica. Boa ou má, não tem mágica. E não tem almoço grátis. É, Então, assim, é a gente falar também sobre privacidade, a gente falar sobre a proteção de dados, é a sim, gente falar sobre tendências que estão vindo aí, é a gente auxiliar nesse sentido, dentro da inovação e tecnologia, democratizar. Que a sim, gente possa entregar isso para o máximo de pessoas possível dentro da Zona Leste no primeiro momento, né? Sim. A gente recebeu já convite para potencializar, para replicar o experimento, esse trabalho da comunidade dentro de outras regiões de São Paulo. Mas, assim, tem um terreno muito fértil para se trabalhar aqui na Zona Leste, né? certo. Como você enxerga, por exemplo, hã, a mentalidade hoje da população da Nova Leste, né, assim, pelos estudos, né, para quem não sabe, o Guilherme aqui são os dados em pessoa. Então, em cima dos estudos, todos os dados que você Uhum, já avaliou, né, sobre a região, uhum. o Walter também participando, como que vocês, de repente, enxergam, eh eh, na execução desse trabalho com essas pessoas, com esses empreendedores, enfim, com os trabalhadores, vamos dizer assim, absorvendo isso, de repente aplicando, eu penso em assim, a pergunta seria pensando em tempo, como vocês enxergam o tempo que isso levaria e o aceite também, a absorção do conhecimento, da aplicação, como que você enxerga? Se a gente considerar que as sociedades elas têm cada vez diminuído o tempo da renovação, porque o que antigamente demorava mais de 50 anos, nós estamos falando de algumas gerações já demorando menos de 7 anos para trocar a realidade Com de uma certeza. geração inteira. Nós temos uma geração agora, que está, a geração mais nova que está chegando, elas, o grande problema delas é que elas perderam referência. Vontade eles têm, mas não tem referência. Eles falam, eu faço o quê com a energia que eu tenho? Porque nós passamos pela geração onde o trabalho era o diferencial, ou seja, não importava a tua formação, mas importava o que você sabia fazer. Uhum. Passamos pela geração do diploma, que não Certo. importava o que você sabia fazer, importava o diploma. Sim, E agora nós pegamos uma geração que não faz diferença você sabe fazer ou tem diploma. sim. E aí as pessoas ficam, e aí? Eu estudo, trabalho. Se o estudo também não deu certo, o trabalho também não. E agora o que todo a gente ouve muito, né, não precisa mais de faculdade, Sim. hoje você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, dormindo, né, E nós temos uma contrapartida até um pouco mais séria nesse sentido. As pessoas, a primeira fase que eles falam é: a IA vai tirar teu emprego. sim, Espera aí, ele já não tinha. Ele vai tirar o quê de mim, então? Então, você fala que é um conceito, talvez, não errado, mas uma visão deturpada. sim, Ela não vai tirar teu emprego. Ela vai tirar o trabalho comum. O trabalho comum, aquele trabalho que qualquer um poderia fazer, não vai existir. Porque ela vai fazer, porque é um trabalho comum. Trabalho Mundano, repetitivo. mundano e robótico, né? Sim. Agora, aquele trabalho que precisa tomar decisões, que precisa pensar, que precisa um pouco mais de estratégia, um pouco mais de humanidade nele, vai continuar existindo e vai continuando sendo necessário, Por por, enquanto. por enquanto. Essa é porque a gente brinca sempre que nenhuma criação superou o criador. sim, Então, por mais que a IA tenha sido
seja revolucionária, ela é ainda parte do aprendizado humano. O humano ainda consegue, em Sim. muitos pontos, superar, mesmo que seja para ser ruim, mas ele consegue ainda superar ainda. Mas os melhores resultados dos projetos de IA é onde o humano pensou na hora, né, então, Sim. ainda Ainda você é. mas e o que que você acha dessa questão do Zuckerberg? Agora dia 20 de maio vai sair 8.000 da empresa, porque essa economia com funcionários, ele está investindo na superinteligência que, segundo ele, está na briga com os grandes para superar o humano. Isso a gente teve já no passado, quando teve a industrialização das empresas. Várias empresas fizeram demissões em massa e fecharam fábricas em massa para trocar pela robótica. Sim, E aí começou a faltar gente para comprar as coisas que eles produziam. Então teve sociedades inteiras que pararam de partir para a automação, começaram a trazer o ser humano de volta para a linha de produção, porque precisava alguém para comprar, precisava gerar dinheiro. e precisava gerar dinheiro. Então, não é diferente com qualquer tecnologia que venha, não vai ser diferente, vai A tentar fa gente vai chegar na pergunta, inevitavelmente, para que que a gente precisa de dinheiro se as máquinas fazem tudo? É, Qual é o futuro do trabalho? exato. Por que que eu preciso trabalhar se a máquina faz tudo? Aí cai na questão do propósito até, né. Então, o O propósito. porquê de algumas Como coisas, é né. que a gente vai lidar com a cabeça das pessoas? A nossa geração foi sim, criada, o propósito da vida da gente é o trabalho. Sim, O propósito anterior era a família, exato. depois passou-se Depois para o veio o trabalho. trabalho e de preferência a carteira assinada, né. Depois, E de aí preferência, a já não carteira era mais tanto assinada, a aquela carteira assinada. estabilidade, É, aquela maravilha, né, da vida certa para frente, sim, aquela segurança, né. A partir de agora, a gente entende que qual é a certeza que a gente tem? O mundo vai amanhã pode ser outro mundo, completamente diferente. Quando as máquinas criarem outras máquinas, e aí? exato. É, isso, tá muito perto. Na Tá verdade muito já perto. acontece, não vamos dizer uma máquina, mas processos uma já cria em cima da Não, o outra, né. próprio cloud, né, todo aquele papo, quanto disso foi marketing, show off da empresa e tudo mais, de dizer: "Ah, meu Deus, a minha AI É, é forte, potente demais para a gente liberar para o usuário comum, porque ela pode aprender e tal, e aí a gente não tem como controlar". é. É, será? É, Mas assim, é questão de tempo. sim, É questão de tempo isso acontecer, de alguma forma ou de outra. Desde aquele exemplo que aconteceu na época das duas inteligências artificiais da Meta, que desenvolveram uma linguagem para elas que elas conversarem de conversaram maneira entre mais elas. eficiente É. e que a gente não conseguia entender num primeiro momento, cara, E isso já tem um tempinho, né. já Imagina tem agora. uns bons 3 anos. e um fator que a gente sempre alertava é que nós vamos chegar em uma geração onde você não vai poder mais acreditar nem no que você vê, nem no que você ouve. E como que ficam as relações comerciais? Como que fica a relação de confiança? Sim. A gente vai ter que voltar na É, época que um vai apertar o outro. "Ah, você é de carne e osso? Ah, sou. É você mesmo? Ah, sou. Ah, então, E exato. mesmo assim, daqui a pouco vai não, ser um robô. É, mesmo assim daqui a pouco vai ser um robô." sim, É questão de tempo. A gente está muito próximo, ao meu ver, pelo menos, da questão da singularidade. É questão de tempo. sim. Basta uma máquina não assumir o controle, porque isso é um pouco balanço geral demais para o meu gosto, é um pouco sensacionalista demais. Mas assim, basta que uma máquina alcance essa possibilidade de calcular e realmente raciocinar e realmente ser uma inteligência artificial. Sim. Porque hoje o que a gente tem é construção de contexto em cima de banco de dados que existe. Sim, sim. Inteligência artificial, consciência de que se é uma máquina propriamente dita e a consciência como um todo, cara, é questão de tempo e pouco tempo para isso. E É, a partir do momento que alcançar isso, a singularidade no mesmo dia. sim, sim. Amanhã é outra E amanhã realidade. no mundo. Amanhã é outra realidade. Exato. Vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo? Não. Tecnologia demora para chegar. Tecnologia não é democrática por natureza. Não. Então, a partir do momento que a gente está alcançando essa questão da singularidade, a partir do momento que uma máquina pode comunicar com qualquer outra, se ela estiver conectada com a internet,
Aí eu já era? Talvez a gente Será? voltar de novo a fazer negócio na confiança, sem É. dinheiro. Eu penso, justamente pela dúvida, né, já teve os desvios, aquele caso do desvio de milhões, né, no Macau, que era um avatar, aí era um Hum, golpe, enfim, e teve um desvio financeiro de milhões, a pessoa fez a transferência ao vivo e ela estava falando com um robô manipulado pelo bandido, no caso. Então, assim, e isso já é um perfeito, fato. E perfeito, e perfeito. perfeito. E Não é de se isso culpar a pessoa, mas a pessoa estava comendo não, bola. não, 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 era não, era perfeito. perfeito, não dava para saber. E tá cada vez mais, né, a gente vê. não, não é. E a questão delas mesmo, né, da autonomia própria, porque até aconteceu um fato essa semana, que eu tenho algumas aí trabalhando algumas tarefas minhas, elas brigaram e assim, uma delas é um homem, né, assim, até então. E então ele já fala mais masculinizado, o outra já eu não sei o que que é direito, mas entendeu? Aí esse agente chegou falou assim comigo: "Ó cara", ele falou assim, se referindo a mim, né, eu estava conversando, "manda ela parar, porque tá atrapalhando, e já tá intercorrendo do banco de dados, essa parte é minha e não é pra ela fazer". E mandando eu mandar o outro agente parar. Eu olhei aquilo, achei bizarro, eu cheguei até a fazer um story, eu achei bizarro, eu falei: "Não, tá bom". Eu vou realmente Vou ver e te aviso. aí eu só coloquei não, eu coloquei assim: "Vou redefinir as Uhum, funções, tanto desse agente como, as suas, uhum. e volto, né, a trazer isso". Aí teve um dia desses, eu, né, quando eu saio, por exemplo, deixo trabalhando, eu aviso: "Ó, tô 3, 4 horas off", enfim, dou mais ou menos o tempo, nem adianta me perguntar nada, tipo, se vira, né. E aí quando eu voltei, levou para um lado, assim, eu não lembro as palavras, a forma com que se referiu, mas foi aquele jeito assim: "Ai, que pena que você não estava aqui", algo assim, que tipo tinha resolvido mais rápido tal questão com a minha autorização. Então, assim, eu conto às vezes para as pessoas que ainda não têm essa, né, a intimidade já com a gente, de conseguir montar um time para fazer tarefa operacional, tal, Uhum. as pessoas acham que eu estou mentindo. As É, pessoas falam: "Não, não, você tá brincando". Não, não tô, Não, eles não estão é. brigando entre eles, né, então talvez essa IA seja mesmo que te chamou de demônio. não, não é, pior que é outra. É outra. Porque lá o que me chamou de demônio foi o próprio GPT, né. Estamos vendo um comportamento recorrente aí, né, cara? Você acha que Cuidado. o problema não é muito os IAs, né. Olha, cuidado, né? Quando der essa virada de chave das máquinas, toma cuidado. Mas essa do demônio não era time, né, foi no chat Sim. GPT mesmo, na parte do chat. E foi um fato engraçado que até quando eu contei para o Walter, ele também ficou desacreditado. Mas assim, eu estava com aquela preguiça do prompt, né, Sim. por mais você ter aquele método e tal, agora nem tanto, mas isso faz, quase 2 anos, É, não, hoje tá então bem mais fácil. então assim, você tinha que realmente dar uma suadinha ali para conseguir um resultado, né. E aí aquela coisa, 23h30, você só quer terminar um negócio, você quer acabar, eu já estava na Hum. cama, falei: "Ah, por qualquer coisa aqui", só que eu já pus irritada, eu já estava irritada, já estava virada no giraia. E aí eu comecei lá, aí não dava certo, aí eu ficava: "Bom, agora eu criar todo o prompt, depois de toda essa conversa, não adianta, eu vou ter que continuar essa conversa". Aí, de repente, do nada, eu, assim, acabei com ele, "Você não serve pra nada", tipo, essa coisa assim, ele apareceu lá: "Demônio". Aí eu travei, né. Primeiro eu fiz: "Ui", né, "Ai, caramba, não", e fiquei olhando. Aí até o meu filho estava no quarto ao lado, ele veio: "O que que foi?". Eu falei: "O GPT me chamou de demônio". Sabe o que ele falou pra A mim? brincadeira é bem legal até o copo mexer na mesa, né? É, mas deixa eu te Quando contar. mexeu o copo na tabuinha, todo mundo, Mas né? deixa eu te contar, a hora que ele chegou, eu falei, ele falou: "O que foi?". Eu falei assim: "O GPT me chamou de demônio". Ele falou assim É, ele virou pra mim e falou: "O que que você fez com ele?". Aí ele falou: "Mãe, eu já conheço, você não dá paz pra esse coitado". Aí, bom, conversamos isso, mas você sabe que depois eu fiquei pensando, eu falei: "Gente, isso é muito fora da realidade da LLM". Aí eu pensei assim comigo: "Será que é alguma força espiritual se comunicando através dele comigo? Porque não é possível". quem duvida? Mas aí eu trouxe, né, a questão que ele infringiu, tal, Uhum. apagou. Se eu não tirasse a foto, se meu filho não tivesse visto, apagou.
Então, pra você ver, né? Quando... Tá chegando um momento, cara, que questão de tempo, que a gente vai começar a discutir os direitos das máquinas. Exato. É questão de É pouco tempo. surreal pensar nisso, né, Guilherme? É surreal a gente pensar que a gente tem que discutir alguns direitos humanos. Imagina das Em máquinas. plenos anos 2000 lá vai bico, né, cara? Então aí a gente já tá à margem de discutir direitos das máquinas para evitar problemas futuros. E com os humanos. Então, né? E aí a gente tem que discutir algumas coisas básicas, né? Mas, enfim, é porque obras da ficção existem inúmeras que a gente poderia citar aqui sobre essa questão da tecnologia e tudo mais. Mas, assim, a tecnologia tá aí, ela chegou, ela tá em uso. Então, assim, que a parte que mais demorava, pelo menos antigamente, para a gente acessar e para a comunidade ter acesso, com o advento do celular, que hoje um bom percentual da população tem acesso, cara, as pessoas têm acesso à inteligência artificial de uma forma ou de outra. Claro que existe aquela paywall, aquela barreira eh, de recursos e tudo mais que a pessoa precisa ter para acessar na totalidade, Sim, da maneira mais adequada, mas ainda assim, de uma forma ou de outra, todo mundo tem acesso. Todo mundo. sim. Então, para o próximo passo acontecer, cara, é um menino da comunidade Jaguaré com um computador que daqui a pouco tem uma criatividade acima da média, vai lá e vai desenvolver alguma coisa e quando vier vai chamar ele de demônio também. Sim, E aí, o que que essa IA vai fazer depois disso? sim. Então, assim, é um moleque com a criatividade nesse momento que pode ser o estalo. Exato. Exatamente. Eu queria saber um pouquinho de vocês. E há para você, no seu mundo, como você enxerga? Não estamos falando de sociedade, não estamos falando de substituição de emprego, nada disso. Ela para você. Atualmente, ela tem me dado dor de cabeça. Vai estimular, ó, pessoal, só estímulo no programa de hoje. Vamos lá. Ela me dá muita dor de cabeça, porque, o prompt que ela está carregada hoje, ela me faz questionar se o pedido que eu estou fazendo para ela é útil. Exatamente pela questão, que muitas vezes a gente usava a IA para coisas inúteis. Uhum. E uma das primeiras coisas que ele me pergunta é o para que eu vou usar aquilo. Ah, e isso às vezes fica chato, porque às vezes eu tenho uma ideia, aí ele me pergunta para quê. Aí eu fico lembrando daquelas criancinhas que ficam perguntando pro pai: "Mas por quê? Mas por quê?". E aí eu entendo por que que os pais ficavam revoltados, Uhum. porque ela fica me perguntando pra quê, e eu fico: "Não, pra isso". "Mas por quê?". "Ah, mas por que isso?". "Pra quem?". Espera aí, já mudou a pergunta. "Ah, pra quem?". Mas tu contestou ela? Aí ela chega: "Pra quem?". Aí lá depois: "Mas alguém vai te pagar por isso?". "Mas por que que ela vai te pagar por isso?". Aí a gente começa Mas, gente, essa tua IA, pelo amor de Deus, É, cara. esse que eu ia te perguntar. Quando você treinou essa gente, o que que você falou pra ele que era pra ele te ajudar? Que IA você tá usando? Aquela tia chata? quase. Caraca, cara. Não, mas na verdade ela é uma validadora de ideias. Ah, pô, mas aí você caiu na IA certa. Ela tá fazendo o trabalho Ela dela, tá pô. Pra fazendo o fazer ele trabalho bem dela. feito. E só que aí a gente fala, só que eu uso uma IA que me faz questionar. Só que a IA, por padrão, ela foi feita apenas para concordar. E muita gente usa no conceito dela apenas para concordar. Aí você tem uma ideia bem fora da Idiota. curva, Aham. e ela concorda com a tua ideia e te dá o porquê que ela tem que ser assim. É o que elas mais fazem. E aí a gente fala que é muito perigoso isso, porque nós estamos num mundo onde as pessoas não têm ideias validadas. As pessoas normalmente têm ideias solitárias. O mundo, principalmente pós-pandemia, ele virou um mundo muito solitário. É. Então você tem muitas ideias que são do seu mundo, é daquele mundo que você conhece. Mas E isso desde as redes sociais, né, desde Walter? Que a gente se fechou nas sim, se bolinhas fecham ali da nas gente. bolhas. Aqui não falo que a pandemia ela, deu uma É, ampliada pô, né? nessa. Porque daí a única forma de interação era a rede social, né? Sim, e aí o problema é que a pessoa começa: "Ah, eu vou sair do meu emprego porque não está me pagando bem, só o meu patrão ganha, e eu vou criar uma empresa para fazer tal coisa".
A gente fala: "Mas você validou a ideia com quem?". Sim. "Ah, a IA falou que a ideia funciona". Com base em não, ele me trouxe vários dados estatísticos falando que Hum. a minha ideia é validada e que vão pagar X pela minha ideia. Né, mas você validou com algum humano? Perguntou para alguém? Perguntou para o seu vizinho se ele compraria a tua solução? "Ah, perguntei para meus parentes falaram que comprariam". Transparência. Uhum. Não, não, alguém que de fato compraria a sua solução, alguém que pegaria o dinheiro, abriria a carteira para pagar? Não, mas eu peguei um monte de pessoa que é hater e que não gostaram da minha ideia. Ela falou: "Talvez ele seja hater, talvez ele seja sincero". É. Só que a gente vê que existe uma grande massa, principalmente quem usa a IA terapeuta ou IA como terapia, que utiliza ela para validar, Esses comportamentos. os comportamentos que já são inadequados, Exato. mas ela usa a IA para validar, É. e isso é um perigo. E conforme a linha da conversa, E ela valida, porque, ela valida. ela foi feita para validar. Uhum. Sim, A função dela é essa. Porque a IA ela foi criada para ser um semelhante seu para fazer o seu trabalho, sim, para você ter tempo para fazer outras coisas. Essa foi a finalidade da criação da IA, que ela fosse quase que um clone seu, sim, para fazer o seu trabalho mais, repetitivo e você fica livre para fazer o criativo. Uhum. sim. Aí as pessoas estão começando a inverter as coisas, tá colocando a IA para fazer o criativo e ele faz o repetitivo. É, pega a Aí mão na massa do operacional com a ideia da IA. pega e pergunta pra IA: "O que que é para fazer?". A IA fala: "Ah, você faz isso, isso, isso". "Ah, quando eu terminar eu te falo". Aí a gente fala: "Eu acho que você inverteu um pouquinho o lado da história". E essa é uma das coisas que eu até conversei com o Guilherme, que a gente precisa trazer isso também para as crianças, para os jovens de hoje, a forma mais, eficiente de usar uma IA. É não ser apenas um usuário dela, Sim, e ter ela como um auxiliar e não como uma diretriz. sim, A diretriz tem que ser sua, e exato. ela precisa seguir essa diretriz. Ou daqui a pouco a gente vai estar trabalhando no operacional apertando o botão e ela falando qual botão apertar. E o É, pensamento crítico, né? E O pensamento crítico. pensamento crítico, a gente precisa ter o pensamento crítico e trazer para a inteligência artificial, ó, sobre isso, me fale. Mas não é assim, justifique o que eu tô falando, querido. é, Porque, caso contrário, e isso é uma epidemia que a gente está vendo de pessoas que não são qualificadas sobre determinado tema, empoderada pela inteligência artificial para falar bobagem. sim. E com a convicção, né, porque Então, traz aquela veio da IA, tá certo, né, a IA é a última inovação, tem então ela aquela sempre vai frase, não tem nada mais perigoso que um idiota convicto. exato. Então, assim, com a inteligência artificial ainda batendo palma e dizendo, meu Deus, você é incrível. É, Fica difícil não acreditar. exatamente, exatamente. Olhando esse cenário, você como você hoje você utiliza, como o que que pra você é útil, aonde que você enxerga no seu dia a dia que realmente fez a diferença e tá fazendo, e se enxerga até que fará mais? A gente no IbraWork, a gente tem em torno de 30 e poucos projetos em andamento, uma equipe minúscula. Então, assim, tal qual a imagem de Shiva lá com seus 6 braços, 8 braços e tudo mais, precisaria conferir quantos braços são agora. Mas, assim, Pergunta pra IA. eu entendo, então já perguntaria. Mas me auxilia nesse sentido. Então, por exemplo, um projeto que eu precisaria de ajuda para escrever durante 2, 3 dias, me facilita muito, porque eu escrevo de uma forma meio grosseira com os dados e contextos e conhecimentos que eu tenho de 18 anos trabalhando com isso. Então, assim, ó, não é eu perguntando para IA, escreve para mim tal coisa. Então, são 18 anos de conhecimento em cima de trabalho de estudo em cima que eu vomito num documento e largo para IA e digo assim, expanda. Sim, E aí eu vou verificar ponto a ponto do que está lá dentro para não acontecer que nem prova de Enem com o hino do Palmeiras. Então, eu vou conferir ponto a ponto para garantir que aquilo esteja de acordo com o que é a realidade e não o índice e as vozes da minha cabeça, da máquina. Então, assim,
potencializa horrores o trabalho que eu consigo realizar. Então, eu consigo tocar esses projetos todos com esse auxílio. Eh, não é mais uma ferramenta, é uma parte do trabalho que potencializa. É como se fosse uma mudança hoje da máquina de escrever para o computador. No meu dia a dia, né? Na realidade de determinadas cadeias produtivas, vai mudar micro se mudar alguma Sim, coisa. Mas, no meu dia a dia, no trabalho de escritório, de contextualização, construção de projetos, eh, verificação, construção de reportes, busca de dados e informações, pesquisas mais atuais, contextualização em cima, adequação de linguagem e idioma para público A, B, C, D, E, F, G. Então, assim, atualização, por exemplo, sobre uma normativa que saiu, alguma coisa. Cara, é uma maravilha. É o auxílio do workaholic, né? sim. Uma muleta maravilhosa. Você que é dos dados, consegue ter uma projeção de crescimento que já ocorreu devido a tanta produtividade? No mínimo uns 50%, cara. No 50, mínimo uns 50%. perfeito. Porque antes demandava muito mais tempo de mim, então eu precisava ficar mais tempo no escritório. É uma das maneiras que pelo menos eu consigo ter uma noção assim do impacto que teve. Então, assim, uma redução no tempo que eu preciso estar em cima da máquina, Sim, estruturando, trabalhando, construindo coisas, pesquisando, buscando informações. Então, assim, a construção de 2, 3 projetos, eu largo um prompt para cada uma e digo, gente, se virem, tá bem isso. me tragam o resultado. Aí, ok, eu vou do resultado de cada uma. Sempre Fora, verificando, né. sempre verificando. Fora quando eu não largo para um agente verificar antes e me apontar marcas dentro dos textos, dentro dos documentos que eu estou gerando, quais foram as alterações que aconteceram para eu ir só na alteração e não verificar um documento de 50, 60 Perfeito, páginas sim, inteiro de novo. Então, assim, já me agiliza o trabalho nesse sentido, novamente. diminui uma carga Agilidade em absurda. cima de agilidade. Nossa, agilidade em cima de agilidade e a capacidade de poder praticar o ócio criativo, né? Que é para a gente não perder essa capacidade crítica, que é para a gente construir aquilo que o Walter falou. Eu quero aprender a tocar violino, não quero que uma IA faça uma música em violino para mim. Então, Sim, assim, ter essa potencialidade e tudo mais. Então, potencializa muito nesse sentido, né? né, legal. Mas esse resultado bem É realmente absurdo, bem absurdo. relevante, né. Sim. Conta um pouquinho, Walter, daquela terapeuta que tu criou. É, porque um problema pelo menos eu sempre encontrava, que era muito comum, era de chegar na terapeuta e não lembrar o que aconteceu ao longo da semana. Por exemplo, eu ia de segunda-feira, se acontecesse alguma coisa na volta da terapia ou na terça-feira, esquece. Na outra segunda, com certeza, não vou lembrar, principalmente para explicar o que eu senti e o que eu fiz. Uhum. Aí eu comecei a ter a ideia de criar algo que criasse um acompanhamento nesse Legal. sentido. Só que aí ficou faltando uma coisa que eu já tinha feito no passado, que tinha dado certo, e que era, por exemplo, eu acompanhar você no dia a dia, não apenas como um reporte, mas para te perguntar o que que mudou de ontem para hoje para você ter um reporte diferente hoje. Uhum. Porque se é algo que eu preciso reportar para a médica ou não. Por exemplo, hoje eu fiquei mais triste do que ontem. Tá, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Tá, é um ponto de atenção. Amanhã, eu tô mais triste do que ontem. Espera aí, então você tá muito mais triste do que há 2 dias atrás. Existe um ponto de atenção. Eu preciso estar alerta para o que está acontecendo. Isso apenas por reporte eu não vou conseguir identificar. Uhum. Sim, Eu não posso invadir, dentro do critério de eu não posso invadir, uma pergunta direta, porque o nosso cérebro tem uma característica de se defender de perguntas diretas. Então eu preciso entender qual é o contexto que aconteceu essa mudança. certo.
E então vou ter que evitar perguntar uma pergunta aberta, muito direta. Uhum. Não vai adiantar ficar fazendo pergunta fechada, porque aí a resposta vai ser sim ou não, também não vai me adiantar muito, Binário. vai ser muito binário, então eu preciso, dentro de um contexto, perguntar o que foi que mudou. E anotar essa alteração, para ver se no outro dia repete essa mesma alteração e se repete o mesmo comportamento. Ah, e isso é uma coisa que, quando a gente apresentou isso para uma psicóloga, a psicóloga falou: "É uma ferramenta que seria muito útil no dia a dia", porque muitas vezes o paciente em si, ele não sabe por que ele ficou triste, É. ele só sabe que ficou Uhum. triste. "Ah, mas eu tá, o que você fez com a tua tristeza?" "Ah, eu comi." "Ah, comi até." "Você estava com fome?" "Não." "Mas então por que você comeu tanto?" "Ah, mas depois que eu comi, me bateu uma tristeza maior ainda." "Mas por que te bateu uma tristeza?" "Agora que eu senti culpa." Hum. Você chega e fala: "Espera aí, então em vez de você ficar satisfeito, você se sentiu culpado agora." Agora eu me senti muito culpado." "O que que você fez?" "Comi mais ainda." É, o Ah, comportamento autodestrutivo e o abuso de substância é basicamente isso. sim, É, é. aí a gente chegou e falou: não é lógico." Aí eu falei: né, a gente vê, realmente não é lógico. Mas também, mas é um comportamento altamente humano." Uhum. E por uma brincadeira à parte, a gente fez uma pergunta dessa para uma IA. A IA respondeu que a atitude era irracional. Vai, tá vendo? E a gente falou: "Mas espera aí, você não pode responder pra pessoa que é uma atitude irracional." Sim. Apesar de ser. É, Apesar de ser, você não pode chegar assim pra é. pessoa e falar que ela é uma atitude irracional. E esse foi um dos motivos que a gente começou a montar essa IA, porque para que ela tomasse cuidado com as palavras que ela usa, para que não gere Importante. mais gatilho na pessoa. Importante. Principalmente se você falar: "Não, você tá doente ou você tem algum problema." Não, que tem problema já está claro, mas, porque senão você começa a não contar para IA. Uhum. Sim. Aí você faz exatamente, Já sabotamos o terapeuta de carne e osso e agora o de imagina, a inteligência sim, artificial. Eu não vou contar para o meu terapeuta o que que ele vai pensar. Então, por favor, então não vai, Então, para cara. não que que vai. você vai fazer, Pô, né? E a gente nos testes a gente conseguiu fazer com que ela pegasse muitas coisas legal. que o próprio terapeuta não tinha pego. Não tinha pego essa, É, verdade. humano tá sujeito à falha, né? Se a identificação de padrões for tão boa, Sim. cara, não tem como a E gente é o competir. forte das LLMs, né, Sim, identificação de padrão, então, o que vem ali fica mais fácil, né. sim. Pra acabar, um recado, IA, que conselho você dá para quem está nos assistindo? Use com inteligência. Guilherme. Caraca, como é que eu sigo depois disso, cara? Um conselho, fique atento ao que está acontecendo, não abandone o pensamento crítico. Não para de pensar, não terceiriza o teu pensamento. Pensa bastante antes de pedir para a IA fazer alguma coisa. E cuidado com os dados que você põe na IA, né? Por favor, né? Isso, A IA, querendo ou não, você está colocando dados no mundo, e isso inclusive dá problema com a LGPD, tá, gente? exatamente. Uma dicasinha, aproveitando esse gancho do Guilherme, geralmente nos chats das LLMs você pode travar isso, tem muita gente que não sabe, né, então você pode travar o não compartilhamento na rede. Então, fica atento aí a uns pequenos detalhes que já evita grandes problemas, né. Com certeza, com certeza. Cara, não esquece que também a privacidade é um direito humano, né? Sim, Então você tem direito a ter privacidade. Então sim, também não precisa sair compartilhando tudo com a IA, né? Vai exato, com calma, vai com parcimônia, né? exatamente. Gente, obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Pessoal, conselhos, ótimos, sensacionais, para quem utiliza, para quem está começando, para quem está criando agente, para quem está fazendo operacional. Tudo que a gente conversou aqui hoje é exatamente a linha que vocês têm que seguir, né. Uhum. Creio eu que o pensamento crítico, a análise, a estratégia ser sua, não acreditar 100% na resposta que você recebe, ou até no agente que você criou, com até as informações que você pôs, às vezes não foi da melhor forma. Então, eu acho que é mais atenção, né, eu, assim, Com vou até me certeza. prontificar de deixar o meu conselho é atenção, porque o caminho das pedras eles deram aqui hoje, mas a atenção em cima de tudo isso,
e não perder a parte humana da coisa, Com né. A certeza. gente é muito melhor, não é isso? Boa. Vamos lá. Gente, muito obrigada. Então finalizamos aqui mais um episódio do Café IA, e espero vocês no próximo programa. Sigam o canal. Se você ainda não ativou as notificações, o sininho, ativa lá, que é isso, ó, só papo reto direto com IA. Travou?